Cordiais saudações a todos os queridos padres da nossa querida Diocese de São José dos Campos. É impressionante como que a nossa diocese é fecunda. O padre Paulo Renato já é o 5º bispo, é uma média de um bispo a cada 10 anos de existência da nossa diocese. Eu tive o privilégio de ser o primeiro, abri as portas, mas logo os outros também se seguiram. Eu guardo com muito carinho os tempos em que eu estive vinculado mais diretamente à Diocese de São José dos Campos. Eu estive na Diocese desde a sua criação. Aliás, eu já era atuante na Diocese antes, nos tempos em que ela pertencia ainda a Taubaté, nos tempos do nosso saudoso Dom José Antônio do Couto. E depois fui amigo do Dom Eusébio desde os primeiros momentos, ainda como um jovem militante de um grupo de jovens na cidade e também lá no CTA. Eu fiz parte de um grupo que, juntamente com o Dom Eusébio, tínhamos um programa na Rádio Piratininga, e eu escrevia, juntamente com os outros, as mensagens próprias para os jovens. E a partir dali surge a ideia de uma consagração. Aliás, a ideia mesmo de entrar para o seminário, ela surgiu ainda nos tempos do ITA, né? Eu estava no 2º ano da faculdade quando começaram a surgir as ideias de uma consagração. Eu fiz direção espiritual e a partir daí cheguei à conclusão que, se Deus tinha permitido que eu chegasse até aquele momento, certamente Ele tinha algum plano na minha vida. Eu de vez em quando me questiono se foi isso mesmo, no sentido de estar aberto às moções do Espírito, através de uma direção espiritual, ou se foi um pouquinho de medo, de fuga, né? Eu não tive coragem de deixar tudo logo de cara. E decidi terminar o curso, voltei a namorar, e só que depois que eu me formei, realmente o tempo ficou muito mais livre, né, digamos assim, porque trabalhando e mesmo fazendo mestrado, né, que eu fazia o mestrado no ITA e no INPE, eu trabalhava no IAE, Instituto de Atividades Espaciais, que naquela época o nosso grupo era o grupo de materiais compostos responsável por fazer toda a carcaça do foguete, né? A ogiva, o corpo e depois o divergente, que é o rabo do foguete, né, digamos assim, mas a parte externa, né, digamos assim. E mesmo fazendo mestrado, não se comparava à exigência daquela que havia nos tempos da graduação. Realmente a graduação no ITA era muito, muito exigente, muito mais do que o mestrado, né? Aliás, muito mais do que Roma. Em Roma, por exemplo, eu cheguei a fazer 3 provas num dia. No ITA isso era impensável, né? Impensável fazer 2 provas no mesmo dia. Isso era algo para arrebentar a cabeça de qualquer um. Então, a dedicação à pregação, aos grupos de oração, aumentou bastante. E aí a ideia, já tinha terminado o namoro, né? A ideia de entrar para o seminário voltou com tudo. Mesmo assim, eu ainda achei que poderia ser crise de consciência, porque eu tinha visto que era muito simples transformar um foguete num míssil, né? O foguete que nós fazíamos tinha como objetivo não finalidades bélicas, né? Era colocar o satélite brasileiro em órbita. Então a gente tinha como meta a fabricação do veículo lançador de satélites, o VLS. Mas o primeirinho dele, o míssil, ou melhor, o foguete mais
embrionário que se chamava Piranha, ele foi muito cedo transformado em míssil por outras empresas e usado realmente com finalidades bélicas. E como isso não era uma ideia que me agradava, eu tentei outra alternativa, fui procurar emprego na Embraer e depois acabei parando na Ericsson, onde ainda fiquei mais 1 ano e meio e depois realmente decidi entrar para o seminário. É interessante que eu fiz a filosofia em São Paulo, complementos, né? Que eu fiz filosofia 1 ano só e eu não cheguei a fazer o curso completo. E Dom Eusébio tinha me dado permissão para montar o meu próprio currículo. Então, disciplinas que a gente já tinha tido na faculdade, como é o caso de lógica, história, psicologia e outras coisas desse tipo, eu simplesmente deixei de lado e me ative àquelas disciplinas mais eminentemente filosóficas, né? Metafísica, antropologia, ética, teoria do conhecimento, história da filosofia, que eu sempre gostei muito. E assim foi o curso. A professora de história da filosofia, eu saía de uma sala e ia para outra com ela, acompanhando ela nas várias turmas que ela ministrava cursos de diferentes etapas, né, da história da filosofia. Depois que eu fui para Taubaté, morando na então Residência Teológica Padre Rodolfo, eu fazia questão, passando de ônibus em frente à Ericsson, toda vez na ida, no domingo à noite, né, no final da pastoral, e depois voltando na sexta-feira à tarde para a pastoral, eu fazia questão, passando em frente à Ericsson, de fazer um exercício mental, no sentido de estar sempre me perguntando: é isso mesmo que você quer? Olha lá o que você vai fazer, veja bem onde estão os teus colegas, a tua namorada, os seus colegas estão tudo casando, vão ter família, pensa bem. Eu fazia propositalmente esse exercício, que era justamente para não me deixar enganar pelo emocional e também por outras motivações que porventura pudessem aparecer. E a pastoral foi também um tempo de muito aprendizado, 3 anos com o saudoso padre Luiz Bertolotti, depois mais 1 ano e meio, mais ou menos, lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com o padre Genésio Muraro, e padre Lucas, Rock Schmidt, Irineu, Decker. E depois eu fui já como diácono, também atuar ali na Nossa Senhora de Lourdes. E uma vez ordenado padre, em 88, dezembro de 88, eu fui mandado como a minha primeira paróquia, a Imaculada Conceição de Eugênio de Melo. A paróquia naquela época era enorme, porque ela abrangia o Galo Branco, que hoje é paróquia, né? Jardim das Flores, mas abrangia uma grande parte do outro lado da Dutra, e naquela época não tinha a travessia, né? Não tinha o viaduto ainda, então depois foi construído o viaduto, mas incluía o Santo Inês 1 e 2, que hoje também é paróquia, né? Santo Inês, incluía o Novo Horizonte, que também se tornou paróquia, e incluía toda aquela região ali do Nova Michigan, do Jardim Cerejeira, Castanheiras, né? Ou seja, onde hoje é a Paulo Apóstolo, né? Então, um momento de muita atividade. Foram apenas 7 meses, né? Porque Dom Eusébio já tinha avisado que eu iria para Roma, mas ele me disse uma coisa muito interessante: você vai e não se atenha ao fato de você estar 7 meses, vai como se você fosse ficar 10 anos. E assim foi. Terminou, eu fui para Roma, lá eu fiquei quase 5 anos, voltei, trabalhei na formação, fui morar logo de cara com o Padre Sebastião na Paróquia Santana. Depois eu fui morar direto no seminário Santa Teresinha, né? Mas dava aulas também em Taubaté, então fazia esse trajeto toda semana.
fui professor na filosofia. A minha primeira tarefa como formador foi ser diretor do propedêutico, né? E depois, a minha última paróquia foi na Senhora Perpétua Socorro, lá no Campo dos Alemães. Lá eu fiquei 3 anos, foi aonde eu mais fiquei como trabalho assim paroquial, porque eu ajudei na São José, ajudei na São Dimas, na comunidade São Sebastião lá em Jacareí, acompanhava a comunidade do Hospital São Francisco, então tinha uma série de atividades, escola diaconal, e depois veio o convite para ir para a CNBB, e quando eu fui me despedir do Dom Nelson, ele disse: você não volta mais. Confesso que aquilo foi um chute na barriga, né? Porque eu fiquei muito assustado. Mas realmente foi o que aconteceu, né? Da CNBB, eu já fui nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Depois fui eleito para a CNBB, 4 anos. E finalmente Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas sempre que eu posso, eu ainda dou uma passadinha por São José e me hospedo normalmente lá em Jacareí, na casa das meninas da comunidade Senhor da Vida. E quando o Dom Eusébio ainda morava aí, também me hospedava com ele. Mas tenho um carinho muito grande, eu procuro me lembrar, não digo que consigo, né? Mas eu procuro me lembrar dos aniversários de ordenação e de nascimento de todos os padres com os quais eu convivi, né? Depois que eu saí de Campo Grande, de São José dos Campos, muita gente boa foi ordenada, eu conheço alguns só de vista, né? Mas eu procuro realmente manter esse contato com a nossa turminha. E sempre que posso eu estou falando de São José, daquilo que eu aprendi aí, porque aí estão as minhas raízes, né? Tirando naturalmente os 18 anos que vivi lá nas Minas Gerais, mas lá eu não era ainda alguém que tinha descoberto a vocação para o ministério sacerdotal. Então eu digo para vocês, Deus é sempre surpreendente. Nunca pensei em nada disso, né? Nunca pensei em ir pro ITA, nunca pensei em ser padre, nunca pensei... A minha primeira paróquia foi em Eugênio de Melo, justamente onde estava a Erickson, e logo que eu cheguei recebi um apelo dos trabalhadores da Erickson que estavam em greve. Os teus colegas da fábrica querem teu apoio na greve, né? Depois eu fui para Roma, nunca imaginei isso, nunca pensei em ir para o Rio de Janeiro, nunca pensei em ser assessor da CNBB, sempre surpreendente. Mas eu posso dizer que todas as vezes eu fui muito feliz e Deus tem me abençoado. E eu peço que Ele abençoe sempre mais a cada um de vocês. Um grande abraço e que o Senhor da Messe, pastor do rebanho, suscite cada vez mais santas e muitas vocações para o serviço do seu povo que está na nossa querida São José dos Campos.